No vídeo de hoje eu venho trazer mais uma análise de mapa de reflexologia, um mapa enviado por um inscrito. Eu venho trazer também para vocês dicas de 2 protocolos que eu vou estar passando, que vocês podem estar aí anotando os pontos que eu utilizaria para os problemas que eu vou apresentar lá no final do vídeo. E eu tenho uma super novidade para vocês. Tem muita gente que está aguardando essa novidade e eu vou trazer para vocês nesse vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson do canal Visão Holística. Hoje nós vamos estudar mais uma análise de mapa de reflexologia. Dessa vez o mapa foi enviado pelo inscrito Giovanni Almeida. Gratidão por ter me enviado o mapa. Eu vou estar fazendo essa análise e também vou estar apresentando 2 protocolos utilizando os pontos desse mapa, que vocês podem estar aí anotando os pontos, podem estar estudando o mapa, colocando em prática a reflexologia com este mapa, certo? E vou falar para vocês já qual é a novidade. Bom, a grande novidade é o seguinte: o meu protocolo, meu guia de protocolo da reflexologia podal chinesa está para ser lançado. Já estamos na fase final e eu acredito que hoje, segunda-feira, nós estamos agora no dia 31 de agosto. Hoje eu consigo terminar e aí ele vai ser lançado na quarta-feira, dia 9 de setembro, que é o prazo que eu tenho para colocar esse e-book lá no Hotmart, né? Baixar o arquivo, configurar a página, tudo certinho, para que vocês estejam fazendo então a aquisição. Esse guia de protocolo vai ser vendido por um preço inicial, né, de lançamento de R$ 49,90 e não é apenas um guia de protocolo. Lá neste e-book vocês vão encontrar o mapa da reflexologia que eu utilizo e o mapa da reflexologia que eu ensino os meus alunos do treinamento completo. Também já deixa a dica, quem quiser se aprofundar, um curso profissionalizante, o link está aí embaixo. Então dia 9, não perca, vai ter aí o lançamento do e-book Guia de Protocolos da Reflexologia Podal Chinesa. Correto? Bom, vocês vão assistir agora a análise que eu fiz deste mapa do nosso inscrito Giovanni. E depois tem super dicas aí de protocolos que, se eu fosse vocês, eu anotaria os pontos, porque esses pontos eu utilizo na minha prática clínica e dá muitos resultados. E as queixas são bastante comuns no nosso dia a dia de atendimento. Fiquem agora aí com a explicação e a apresentação do mapa. Então vamos conhecer o mapa que o Giovanni nos mandou aqui. O título do mapa, os pontos correspondentes dos diversos órgãos do corpo na planta dos pés. Vamos dar início então a uma boa observada desse mapa. Vamos ver como que os pontos são distribuídos. Percebam que esse mapa ele necessita de um pouco mais de perícia para ser trabalhado, porque os pontos não ocupam uma área muito extensa dos pés. Os pontos estão bem distribuídos e bem localizados, mas ocupam uma área pequena, que precisa de um pouco mais de destreza do terapeuta que trabalha com este mapa. No entanto, é um mapa que respeita as regras, de divisão, que eu já expliquei em outros vídeos para vocês, sobre como os mapas são divididos, os mapas da reflexologia são divididos no nosso pé ou então na nossa mão. Vamos dar início a essa análise trabalhando aqui o ponto de cérebro. Ele joga o ponto de cérebro nessa região, número 1. E nós já sabemos o que o ponto do cérebro faz no nosso organismo. Ele ativa o scanner que vai passar por todo o nosso corpo e, identificando os bloqueios, o cérebro vai enviar a ordem de comando para a ação equilibradora. Ponto número 2, ponto de face. Colocou aqui o ponto de face. Problemas no rosto, Sinusite, rinite, paralisia facial, enfim. Tudo dá para trabalhar com o pontinho de face que ele coloca aqui no ápice dos dedos. Ponto número 3, ponto de têmporas. Quem tem aquela dor de cabeça lateral é um ponto interessante para ser trabalhado. Ponto número 4, nariz. De novo, rinite, sinusite. Ponto interessante para trabalhar.
Ponto número 5, pescoço, dores no pescoço, torcicolo, hérnia de disco na região do pescoço. Pode estar aqui trabalhando este ponto e conseguindo um resultado interessante. O ponto número 6, o ponto de olho, problemas no olho, qualquer tipo de problema no olho. Este pontinho aqui, na base dos 2 dedos aqui, ó. O segundo e o terceiro artelho, ou o segundo e o terceiro dedo do pé. Ponto número 7 é o de orelha, pegando aqui, ó, o quarto e o quinto dedinho do pé, trabalhando os problemas de orelha, inflamação, infecção, dor de ouvido, ponto que deve ser trabalhado. O ponto número 8, tireoide, que coincide com o mapa que eu utilizo. Tireoide. Ponto número 9, pulmões e brônquios. Os brônquios entram dentro do nosso pulmão, se dividem em bronquíolos, até formar os alvéolos, onde acontece a troca gasosa, lá dentro dos pulmões. E nesse mapa ele mostra aqui o ponto 9 como pulmão e brônquios. Asma, bronquite, são pontos a ser trabalhados. Ponto 10, estômago, sem muitos mistérios, né? Gastrite, problema digestivo, irritação, preocupação. Ponto 11 é o ponto do duodeno, que é a região do intestino delgado que liga com o estômago. O alimento vai para o estômago e depois entra no intestino através da região do duodeno. Então é a primeira região do intestino que recebe o nosso alimento. Ponto 12 é o pâncreas, trabalhado aí quando a pessoa tem pré-diabetes ou então precisa de auxílio na hora da digestão. O pâncreas produz o suco pancreático. Esse é um ponto a ser trabalhado para auxiliar estes tipos de problemas. Fígado, número 13, está aqui, ó, no pé direito, pontinho do fígado. Quem assiste meus vídeos sabe de cor salteado, né, que o ponto do fígado é convidado a estar presente na maioria dos protocolos. Ponto que trabalha a irritação, a nossa mágoa, a raiva, o estresse. Ponto 14, ponto dos rins, pedra, cálculo renal, areia nos rins, cólica renal, é um ponto a ser trabalhado. E também a emoção do medo. Uréter e bexiga, tá aqui, ó, uréter e bexiga, ligando os rins. A bexiga nós temos o ponto do uréter. Tanto rim, uréter e bexiga devem ser trabalhados em problemas de infecção de urina. Ponto 17 é o ponto do intestino delgado, que separa o puro do impuro, nesta região dos nossos pés. Ponto 18, ponto do apêndice, começando aqui no intestino grosso, que é o próximo ponto, ó, intestino grosso. Nós temos o colo ascendente, transverso, descendente. Depois, ó, ponto 20 é o ponto reto e o ponto 21, ponto do ânus. Qualquer problema de intestino, esses pontos devem ser trabalhados. Nós temos também ponto 22, ponto do coração. Está aqui nessa região, em particular nesse mapa, já entrando no médio pé. Geralmente é bem comum a gente encontrar ponto do coração nessa região do pé, mas esse mapa colocou aqui. E é interessante ver essas diferenças, né? Cada autor, cada povo que desenvolveu a reflexologia, como ela é milenar, os povos antigos que geralmente desenvolveram esses mapas. E nós vemos essa distribuição de pontos em regiões diferentes, por conta de diferentes povos desenvolverem mapas em épocas semelhantes ou épocas diferentes e não terem interligação entre elas. Mas eu não posso afirmar para vocês que não funcione trabalhando o ponto do coração nessa região. Se está aqui, muito provavelmente é porque já foi trabalhado e deu resultado. Depois, o próximo ponto é o ponto do baço, imunidade, ponto da inflamação, auxilia nas inflamações. É um ponto a ser trabalhado. Ponto 24, ponto do ombro, presente nos 2 pés. Dores no ombro, bursite, ruptura de tendão, tudo isso a gente pode trabalhar aqui com o pontinho do ombro.
Ponto 25, testículos e ovários nessa região do retropé. Problemas de frigidez, impotência. A mulher quer engravidar, você pode colocar aqui. O homem tem dificuldade ou diminuição de contagem de espermas. Ele também é um ponto a ser trabalhado para auxiliar nesse tipo de problema. E o ponto 26, que é o ponto de joelho, que também cuida de toda a perna, pessoal. O pontinho de joelho cuida da perna e do pé, correto? Então esses são os pontos que este mapa nos traz. E notem vocês, reafirmando que precisa um pouquinho mais de perícia para trabalhar com esse mapa, por conta da forma que os pontos foram distribuídos. E aqui eu já vou apresentar para vocês dois protocolos. Protocolos simples que a gente pode trabalhar aqui e conseguir um resultado interessante. Bom, em todos os meus vídeos eu digo que o ponto da hipófise está nessa região e o ponto do cérebro aqui, Mas nós vamos respeitar aqui o mapa e vamos trabalhar o ponto de cérebro nessa região, já sabendo que o ponto de cérebro também contém a hipófise, nessa região. Só que este mapa ele não traz para a gente o pontinho do plexo solar. Mas nós sabemos que o ponto do plexo solar, unanimemente, fica nesta região. 99% dos mapas apresentam o ponto do plexo solar nessa região aqui que eu estou fazendo o traçado, nos dois pés, correto? Então vai pegar um pedacinho do ponto de pulmão. Então nós vamos começar aqui trabalhando o ponto do plexo para abrir a sensibilidade de todos os pontos. Nós vamos trabalhar o ponto de cérebro e hipófise. E esse protocolo que eu vou trazer para vocês aqui é para intestino preso. E aí, plexo, cérebro, correto? E nós podemos, já a partir do princípio aqui, trabalhar o pontinho do intestino delgado, porque ele vem antes do intestino grosso. Isso já vai começar o movimento peristáltico no intestino, fazendo com que as fezes comecem a ser deslocadas e em seguida toda a extensão do intestino grosso, pegando todos os pontos, apêndice, intestino grosso, reto e ânus. Quantas vezes nós vamos estimular os pontos? Bom, 30 vezes o ponto de plexo solar, depois 20 vezes o ponto de cérebro, lembrando que aqui também tem o ponto de hipófise aqui dentro. Depois, logo em seguida, 20 vezes o ponto de intestino delgado e depois os pontos relacionados ao intestino grosso 20 vezes. Correto? Deu para entender, pessoal? Aqui a gente conseguiria repetir 3 vezes essa sequência, lembrando que a região do plexo solar não precisa ser reestimulada, a menos que você queira, e aí repetindo os demais pontos mais 3 vezes. Essa seria uma sequência para auxiliar problemas de intestino preso. E agora eu vou passar para vocês um protocolozinho para dor no joelho. Vamos supor que a pessoa tem um desgaste no joelho, uma inflamação no joelho. Então nós vamos trabalhar o ponto de plexo 30 vezes, depois o ponto de cérebro 20 vezes. Nós vamos pegar aqui o pontinho do fígado. Fígado é um ponto que deve ser trabalhado quando a gente tem inflamações, dor no corpo. Outro ponto interessante a ser trabalhado é o ponto do baço, que também participa dos processos de inflamação. Esse mapa não nos apresenta o ponto de suprarrenal, correto? Então nós já partiríamos então para o ponto do joelho. E repetiríamos essa sequência mais 3 vezes, deixando o plexo solar, começando pelo ponto de cérebro, trabalhando o fígado, isso no pé direito. Pé esquerdo a gente trabalharia o baço e o pontinho de joelho, correto? Deu para entender como é que a gente vai formando os protocolos? É bem simples, né, pessoal? E aí, pessoal? Gostaram das dicas? Gostaram da aula? Se gostaram, já sabe, deixa o like e é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal!